é a dor da mãe. É a mãe que sofre para gerar ele. Mas para ser ruiós, é nós que sofremos a dor. É pela dor, pelo trabalho intensificador da cruz, para que nós sejamos gerados como filhos maduros. Então vamos aqui, quero colocar algumas assertivas. A primeira, irmãos, no ensino de Paulo, ele nunca diminuiu a intensidade do sofrimento. Jamais Paulo fez isso. Ele vai mostrar que o sofrimento ele tem um caráter concreto, um caráter real. Só que Paulo quer dizer, nos seus ensinos, é que diante da glória que nós iremos desfrutar, nossos sofrimentos não são nada. Então, por favor, mais uma vez, Paulo não desmerece a natureza, ele não é indiferente à dor do sofrimento, ou provocado pelo sofrimento. O que Paulo nos ensina é que, quando você coloca os seus sofrimentos na luz da glória vindoura, eles são como que nada. Em João capítulo 16, o versículo 33, Nosso Senhor havia feito uma série de asseverações, algumas exortações para os seus discípulos. No versículo 33, ele vai dizer assim: eu tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim. Essa frase precisa ser realçada. Tenhais paz em mim. Compreende isso? Ele não diz que nós teríamos paz no mundo. Ele diz que nós teremos paz nele. Ou seja, quem está no mundo olhando para si próprio, eu penso, eu tenho, eu sinto, sendo egocêntrico, carnal, mundano, natural, não vai ter essa visão que ele está falando. A visão de quem é filho de Deus e tem Espírito Santo. Vamos continuar ouvindo. É nele que nós vamos ter paz. No mundo, não. A paz vem em Cristo. No mundo nós não vamos encontrar paz. Nós vamos encontrar hipocrisia. O mundo é hipócrita. A verdade está em Cristo. A alegria está em Cristo. No mundo nós teremos aflições. Ele disse no mundo, aí é a sequência do texto, ele diz, no mundo passarás, ou vocês vão passar, ele diz, no mundo passais por aflições. Aí ele coloca uma outra nota importantíssima, irmãos. Ele diz, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. O que quer dizer esta frase, tende bom ânimo? E ele conclui, eu venci o mundo. Ele não diz que nós vamos vencer. Ele diz que ele venceu o mundo. Então não importa, irmãos, qual é a luta, tribulação que nós estamos passando. A grande pergunta é, nós temos paz em Cristo? Porque nós vamos passar por tribulações. E muitas, dores profundas, angústias. Observe aqui esta palavra, ou essa frase, tem de bom ânimo, porque no texto grego só temos um vocábulo, o vocábulo tássel. E o sinônimo, a palavra que mais aproxima desse vocábulo é coragem. Coragem. O Senhor Jesus está dizendo aqui, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem. Coragem. Aí a pergunta é, coragem para quê? Porque quando ele fala coragem, aí ele diz, eu venci o mundo. Vamos entender isso, porque esse versículo só, ele não diz tudo para nós, mas ele é uma grande porta, onde nós vamos encontrar muitas revelações. Eu louvo a Deus por isso, porque a palavra de Deus nos traz mais da palavra de Deus. É um versículo rico, mas ele é uma porta. E esses versículos que eu chamo de versículos porta, você vai olhar, você vai ver a porta, as dimensões, a maçaneta. Mas o segredo está de trás da porta. O segredo é quando a porta abre. E o abrir da porta é o que nós chamamos de revelação. Então vamos pegar essa palavra aqui, tasseu, porque é um termo que ocorre 7 vezes em todo o Novo Testamento. Eu quero ler apenas 5 textos.
onde nós vamos encontrar essa palavra. E você vai observar que essa palavra, ela vai tendo luz, é como se a intensidade da luz fosse aumentando a cada texto. Vamos ao primeiro. Mateus capítulo 9, versículo 2. Mateus capítulo 9, versículo 2 diz assim: eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Aí, olha a frase: vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico: tende bom ânimo. Filho, estão perdoados os teus pecados. Tenha coragem. Ele precisava de coragem, porque uma pessoa que anda por fé é uma pessoa corajosa. Você sabe, algumas pessoas gostam de dizer: eu não tenho medo de nada. Toda pessoa que diz que não tem medo de nada é um mentiroso. Porque todos nós temos medo. E quem diz que não tem medo é porque está com medo de dizer que tem medo. Porque o único ser que não tem medo é Deus. Tá certo? Então as pessoas gostam, isso é arrogância. Eu não tenho medo. Tem medo. Todos nós temos medo. Não é verdade? Todos nós temos medo. Temos os nossos medos. Faz parte da nossa segurança, da nossa própria fragilidade. Então, os arrogantes são aqueles que dizem: não tenho medo. Só Deus é o único ser que não tem medo. Fora dele, todos têm medo. Ou então as pessoas têm medo de dizer que têm medo. E por que isso faz sentido para mim? E deve fazer para você? Porque somente homens e mulheres que têm fé é que conseguem vencer o medo. Compreende? Somente homens e mulheres que têm fé são aqueles que podem vencer o medo. Aí você vai ver que o Senhor Jesus está dizendo justamente isso. Você vê que ele liga a fé ao bom ânimo. Olha o outro texto, versículo 22, aí do mesmo capítulo 9. Diz que voltando-se Jesus e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé, está vendo? Tenha coragem, a tua fé. Tenha coragem, a tua fé te salvou. Vamos para o versículo 27 do capítulo 14. Mateus 14, versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tenha coragem, não tenha medo. Seria uma tradução simples desse texto. Vamos dar um pulo para o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 50, mais um texto. Marcos, capítulo 6, versículo 50 diz: pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Que é o mesmo texto. Sou eu, não tenham medo. E por último, Atos 23, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Diz que na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, coragem. Pois o modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. O Senhor está dizendo aqui para Paulo: coragem. Sabe o que é ter bom ânimo? É coragem. Está vendo aqui? Nós precisamos ter coragem, irmãos. É justamente isso. Você sabe que uma das maiores descobertas da psiquiatria nesse atual momento que nós estamos vivendo, acerca da ansiedade, é que a ansiedade não é um sentimento inerente ao nosso corpo. Isso está causando choque. A ansiedade, ela não faz parte do nosso ser. Por quê? Porque agora eles descobriram que a ansiedade, ela tem um gatilho. Chama-se medo. Só que agora começa a fazer sentido para as pessoas, realmente. Por que as pessoas desenvolvem transtorno de ansiedade? Medo, insegurança. É o medo que provoca ansiedade. Não é a ansiedade que provoca medo. O que nós temos por natureza é raiva, é alegria, é tristeza e medo. Esses são os 4
comportamentos que nós temos.